Em 10 de setembro de 2023, o rapper mexicano Peso Pluma estava diante de uma multidão massiva de 100 mil pessoas enquanto prestava homenagem ao notório traficante El Chapo. Isso não agradou ao cartel da nova geração de Jalisco, e o que eles fizeram a seguir assombraria Peso Pluma para sempre. Aqui estão 5 vezes em que rappers se meteram com os membros errados de cartéis. Número 5. Peso Pluma. Peso Pluma, uma mega estrela mexicana, estava no palco se apresentando durante o festival de música de 2 dias na capital do país. No entanto, durante sua performance, ele direcionou o microfone para a multidão da cidade do México, estimada em 100 mil pessoas, enquanto cantavam as iniciais JGL em uníssono. Isso era uma referência a Joaquim Guzmán Loera, também conhecido como El Chapo. A homenagem de Pluma ao traficante preso, El Chapo, pode não ter tido grande significado para ele, mas para o cartel da nova geração de Jalisco, isso ressoou profundamente e eles juraram vingança. Em 15 de junho de 1999, Pluma, cujo nome verdadeiro é Hassan Emilio Caban de Elijah, nasceu no município de Zapopan, em Jalisco, no México. Vale lembrar que o estado de Jalisco é o lar do cartel da nova geração de Jalisco, também conhecido como CJNG. Mas, ao contrário de outros adolescentes da sua idade, Peso Pluma nunca se envolveu com cartéis, pelo menos até então. Ele começou a tocar violão aos 15 anos assistindo vídeos no YouTube. Depois, mais tarde, começou a escrever músicas em um diário. Ele encontrou inspiração para suas músicas no trabalho de Chalino Sanches e Ariel Camacho, 2 cantores de narcocorridos, que contam histórias sobre o tráfico de drogas no México. Se há algo que você deve saber sobre o gênero musical narcocorridos, é que seus cantores frequentemente se tornam alvos de chefes do tráfico de alto escalão, especialmente quando um artista glorifica seus inimigos. Mas, tendo nascido e crescido cercado pela violência, Peso não queria ficar preso no meio de qualquer animosidade, então ele encontrou seu próprio som e teve um grande avanço além das fronteiras do México em julho de 2022. Gênesis, seu terceiro álbum de estúdio, estreou na parada de álbuns de todos os gêneros da Billboard, na 3ª posição, a maior colocação já alcançada por um álbum de música regional mexicana, além de acumular bilhões de streams no Spotify. Bastante impressionante, certo? Sim, mas ao mesmo tempo, Peso Pluma glorificou El Chapo em algumas músicas, e isso lhe trouxe muitos problemas. Na música Siempre Pendientes, que se traduz como Sempre Prontos, Pluma canta em primeira pessoa sobre a vida de um membro do cartel de Sinaloa que protege El Chapo. Isso não agradou ao CJNG, que sentiu que Pluma estava usando sua ascensão rápida na indústria musical para glorificar seu maior rival. Então, eles decidiram enviar um aviso. Em 12 de setembro de 2023, 4 faixas foram colocadas sobre pontes na cidade de Tijuana, avisando Peso Pluma para cancelar seu próximo show na cidade em 14 de outubro. Eles ainda declararam em todas as faixas que, se ele não o fizesse, seria seu último show por causa de sua língua desrespeitosa. Todas as faixas foram assinadas pelo CJNG, indicando que a mensagem veio deles. Na época, Peso Pluma estava nos Estados Unidos ensaiando para sua apresentação no MTV Video Music Awards no dia seguinte. Mas, para ser sincero, Peso Pluma não é o primeiro artista a cantar sobre El Chapo. Então, o que o torna um inimigo do CJNG? Bem, para começar, Peso Pluma é um dos maiores artistas mexicanos no momento. Ele tem mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, e suas músicas são agora favoritas entre americanos e o mundo ocidental. Por outro lado, Tijuana tem sido um grande ponto de conflito para os cartéis. A cidade perto da fronteira e suas áreas próximas têm sido territórios disputados por muito tempo. Elas são frequentemente chamadas de plazas, ao discutir quais cartéis criminosos as controlam no México. As guerras modernas de drogas na cidade começaram no final dos anos 80 e 90, quando o cartel de Guadalajara se dividiu, levando a grupos liderados por El Chapo e Ismael El Mayo, Zambada, em Sinaloa, e pela família Arellano Félix, em Tijuana. O poder em Tijuana mudou entre diferentes facções que surgiram desses grupos iniciais ao longo dos anos. Mais recentemente, outros grupos criminosos também entraram na região, com o CJNG sendo um dos mais proeminentes. Para contextualizar, Tijuana consistentemente tem uma das maiores taxas de homicídios do país, à medida que várias organizações criminosas continuam a disputar o controle.
O que isso simplesmente significa é que Peso Pluma, realizando um show nesta cidade, enquanto presta homenagem a El Chapo e ao cartel de Sinaloa em suas músicas, estaria minando o poder do CJNG na cidade. Além disso, Peso Pluma é de Jalisco, onde o CJNG tira seu nome. Então, eles provavelmente acreditam que o nome El Mencho deveria estar em seus lábios, e não El Chapo. No entanto, Peso Pluma se recusou a abordar o motivo pelo qual homenageia El Chapo e o cartel de Sinaloa em suas músicas. Ele até desligou a chamada de um repórter do Los Angeles Times que uma vez perguntou. Eventualmente, Peso Pluma e sua equipe tiveram que cancelar o show em Tijuana como forma de garantir sua segurança. Já vimos a execução do CJNG. Esses caras não blefam quando fazem ameaças como essa. No início de 2023, uma banda de narcocorridos do estado de Sinaloa chamada Grupo Arriesgado estava em um shopping de Tijuana, autografando itens antes de um show planejado, quando atiradores dispararam tiros perto da multidão. Uma faixa assinada pelo cartel de Jalisco foi deixada no local, avisando a banda para deixar a cidade ou sofrer as consequências. No final do dia, Peso Pluma não será o primeiro, e certamente não será o último, a receber tal aviso de um cartel extremamente perigoso. Agora, a questão é, quais são as chances de o CJNG não orquestrar um ataque contra ele se ele se apresentar em outro estado mexicano? Número 4. Chalino Sanches. Esse era o icônico Chalino Sanches, lendo a nota de morte entregue a ele durante sua última apresentação no México. Ele enxugou o suor na testa e olhou ao redor com medo do que viria a seguir. Chalino obviamente não era um rapper. Ele era um cantor e ícone musical no México. No entanto, seu gênero musical e sua vida até sua morte são, de longe, uma das histórias mais arrepiantes que você ouvirá hoje. Eu prometo. 30 de agosto de 1960, marcou o nascimento de Chalino em Sinaloa, México. Ele vinha de um contexto muito pobre, vivendo com ambos os pais, seus 7 irmãos e sua única irmã. Ele também era uma criança muito travessa e fazia muitas coisas ruins para sobreviver. Em 1975, quando Chalino tinha apenas 15 anos, sua irmã foi sequestrada, estuprada e enviada de volta para casa nua por vários homens. Chalino jurou vingar sua irmã. Ele sabia que um homem local chamado El Chapo Pérez era um dos responsáveis. 4 anos depois, sua oportunidade de vingança chegou. Ele estava em uma festa quando viu Pérez. Armado com uma pistola, ele se aproximou de Pérez e atirou nele a queima-roupa, encerrando instantaneamente sua vida. Um tiroteio irrompeu e Chalino conseguiu escapar. No entanto, alguns dos homens de Pérez viram seu rosto, então ele não pôde voltar para casa. Chalino fugiu de Sinaloa naquela noite, mas pela manhã, os problemas que eventualmente levariam à sua morte começaram. Ele se mudou para Tijuana, onde ajudava mexicanos a atravessarem para os Estados Unidos. Eventualmente, Chalino cruzou para os Estados Unidos e se mudou para Los Angeles, onde negociava pequenas quantidades de maconha e cocaína com um de seus irmãos. No entanto, quando ele voltou para o México, seu irmão foi morto. Ele foi preso e passou cerca de 18 meses na prisão. Mas preste atenção, porque foi neste ponto que Chalino começou a escrever músicas de narcocorridos, glorificando a vida dos traficantes de drogas. Controverso? Sim, mas na época, nenhum outro artista estava fazendo isso. Então, isso tornou Chalino muito famoso. Assim que saiu da prisão, ele voltou para Los Angeles. Contratou uma banda para gravar sua música e começou a se apresentar ao vivo em locais lotados na cidade. Em 1989, Chalino gravou suas primeiras 15 músicas e revolucionou a cena musical em Los Angeles e no México. Ele estava ganhando milhões de dólares, esgotando shows por todo o México, mas um show em particular fez Chalino perceber que seus dias podiam estar contados. Em 25 de janeiro de 1992, Chalino Sanches estava se apresentando no restaurante e clube noturno Plaza Los Arcos, na cidade desértica de Coachella. Enquanto estava no palco, ele aceitava pedidos de músicas do público quando um homem chamado Eduardo Gallegos subiu ao palco para fazer um pedido. Assim que subiu, ele sacou sua pistola e atirou em Chalino 4 vezes. Chalino, por sua vez, sacou sua pistola e atirou de volta. Chalino foi baleado perto da axila, mas sobreviveu. A partir desse momento, ele soube que qualquer show que fizesse a seguir poderia ser seu último. Devido ao incidente em Coachella,
Chalino vendeu os direitos de sua música para uma gravadora, usando o dinheiro para dar entrada em uma casa para sua esposa e 2 filhos. Para completar o pagamento da casa e deixar sua família com uma fortuna caso algo acontecesse a ele, Chalino aceitou um show para se apresentar na temida cidade de Culiacán. Se você não sabia, Culiacán é o lar do cartel de Sinaloa. Eles controlam cada esquina e cada rua. Chalino sabia que era uma jogada perigosa se apresentar lá, considerando seu tipo de música. No entanto, ele estava pronto para entrar na boca do lobo, desde que sua família estivesse segura. Infelizmente, ele não sobreviveu. Em 15 de maio de 1992, apesar dos avisos de sua família, amigos e até ameaças de morte, Chalino seguiu em frente e se apresentou no Salão Buganvilhas em Culiacán. E, em algo que parecia déjà vu, um fã empurrou-se até o palco para entregar a Chalino um pedido de música. Mas pela expressão em seu rosto, não era um pedido. Era uma mensagem informando-lhe que sua apresentação ali seria sua última. É possível ver o medo no rosto de Chalino no momento em que ele leu a nota. Mesmo assim, ele continuou cantando. Após o show, ele saiu com 2 irmãos, um primo e várias jovens mulheres. No caminho de volta, eles foram parados por homens armados em Chevrolet Suburbans, que afirmavam ser policiais. Um dos homens mostrou seu distintivo e disse a Chalino: "Meu comandante precisa de você." Chalino e seus irmãos tentaram oferecer dinheiro aos homens, já que não era incomum para a polícia mexicana aceitar propinas, mas, infelizmente, eles recusaram a oferta. Chalino se entregou aos homens, e eles partiram com ele. 12 horas depois, 2 agricultores tropeçaram em um homem em uma vala com marcas de corda em seus pulsos e 2 tiros na parte de trás da cabeça. Era Chalino Sanches, mas quem o matou? Uma investigação foi realizada, mas nada surgiu. A enorme corrupção no México provavelmente desempenhou um papel no mistério não resolvido. Mas, de acordo com fontes próximas, há 3 principais suspeitos a serem responsabilizados. Primeiro, os associados de El Chapo Pérez, buscando vingança por um assassinato do passado que havia forçado Chalino a fugir do México. Segundo, Eduardo Gallegos, o indivíduo que atirou em Chalino em Coachella. E por último, ao cartel de Sinaloa. É provável que os 2 homens que mencionei tivessem conexões com o cartel e organizaram sua morte, embora isso não seja confirmado. Além disso, como Chalino recebia comissões de membros reais do cartel, é possível que o cartel de Sinaloa tenha visto Chalino como uma ferramenta para outros cartéis e o eliminado. Número 3. Yossi Locotti. Em 19 de abril de 2018, o corpo do rapper mexicano de 42 anos, Yossi Locotti, foi jogado em um terreno baldio na cidade oeste de Guadalajara. Uma chave de fenda foi cravada em seu peito com uma nota do cartel que orquestrou sua morte, o CJNG. E é bastante engraçado quando você pensa no fato de que esse cara se meteu em problemas com este cartel extremamente perigoso, sem nem ser mexicano. Ele era um cidadão dos Estados Unidos. Nascido em 20 de janeiro de 1976, em Bakersfield, Califórnia. No entanto, ao longo do caminho, Yossi Locotti se encontrou na cidade de Guadalajara, México, onde se juntou a uma gangue de rua e também mergulhou no rap. Tenho certeza de que meus amigos mexicanos aqui conheceriam essas 2 músicas icônicas dele, Balazos e Esto es en serio. Essas também foram as músicas que o colocaram no mapa como um dos maiores rappers do país. Ele era um OG no jogo. Ele fazia rap sobre suas experiências nas ruas, mas de maneira muito honesta, meio como a versão mexicana do Snoop Dogg. E digo isso de um jeito muito bom. Mas o maior erro que Locotti cometeu em sua vida foi se associar a um dos maiores inimigos do CJNG. E não era El Chapo ou o cartel de Sinaloa. Era o criminoso endurecido e traficante, El Cholo. Agora, antes de eu dizer qualquer outra coisa, quero que você realmente entenda algo aqui. Gangues de rua mexicanas, máfias e cartéis operam diferentes cantos do submundo do crime. Eles podem ter 1 ou 2 negócios juntos, mas são todas entidades separadas e dificilmente cruzam os limites uns dos outros. No entanto, quando o fazem, as coisas esquentam e as pessoas morrem. E foi exatamente assim que Yossi Locotti se meteu em problemas. Ele era membro da gangue de rua de Los Angeles, Florence 13. Eles têm as mãos sujas de pó branco por causa do tráfico de drogas e de sangue por causa das centenas de assassinatos que orquestraram. E embora essa gangue tenha se originado em Los Angeles, um capítulo mexicano foi estabelecido após os Estados Unidos lançarem a Operação Joker's Wild.
deportando centenas desses membros de gangues de volta para o México e indiciando muitos mais por acusações federais. Yossi Locotte era um membro de alto escalão da Florence 13, apesar de ser uma estrela do hip-hop. Ele se alinhou a outro grupo chamado Sureños, uma gangue da Califórnia do Sul ligada à máfia mexicana. Eles ostentam suas bandanas azuis associadas às gangues sureños e adotaram o que é conhecido como Código de Vestimenta Cholo, que envolve cabeças raspadas e camisetas largas. No entanto, como expliquei, os cartéis não necessariamente se preocupam com os assuntos das gangues de rua, mas depois que a gravadora de rap dos Estados Unidos, Círculo Asesino, contratou Yossi Locotte e ele lançou seu primeiro álbum em 2012, intitulado 13 Hood Rules, as coisas esquentaram. A Florence 13 lutou para ganhar mais território em Guadalajara, mas ao mesmo tempo, o CJNG era relativamente novo na cidade. Eles estavam por trás de massacres, emboscadas mortais contra forças de segurança e um ataque com lança-foguetes contra vários helicópteros militares. Mas uma coisa que o CJNG fez para acalmar a tempestade foi sequestrar Yossi Locotte. Em 17 de abril de 2018, 2 dias antes de seu corpo sem vida ser encontrado, Yossi Locotte foi sequestrado de um mercado local em Guadalajara. Seu sequestro foi orquestrado pelo CJNG, e por mais que eu odeie dizer isso, foi um movimento muito calculado do cartel. Eles sabiam que uma das principais razões por trás da ascensão súbita da gangue de rua na cidade era a influência de Yossi Locotte na área. Então, se ele estivesse fora do caminho, não haveria ninguém para seus associados admirarem, tornando mais fácil para eles entrarem e eliminarem a gangue. No entanto, no estilo típico do CJNG, eles não apenas atiraram na cabeça dele, eles o seguraram enquanto o esfaqueavam impiedosamente até a morte com uma chave de fenda. Por mais doloroso que isso tenha sido, eles não pararam por aí. Deixaram uma nota, como sempre fazem. Mas esta dizia: isso vai acontecer com todos aqueles que continuarem apoiando Cholo. Enquanto os fãs exigiam justiça, ninguém foi acusado do assassinato. E embora a morte de Yossi Locotte tenha despertado interesse na mídia nacional, isso não foi nada comparado à tempestade de atenção global que surgiu na semana seguinte, com a prisão de outro rapper chamado QBA. Número 2. QBA. Uma regra de ouro que todos os membros do CJNG são obrigados a seguir é nunca, e quero dizer nunca, dedurar os assuntos da organização. Em 22 de abril de 2018, QBA indiretamente colocou um grande alvo nas costas ao desrespeitar essa regra de ouro, depois de divulgar informações classificadas às autoridades mexicanas sobre alguns de seus negócios e transações com o cartel. Veja bem, Christian Palma, de 24 anos, conhecido como QBA, era um rapper famoso para o público, mas atrás das portas fechadas, ele não passava de um fantoche de El Mencho. Ele e Yossi Locotte, sobre quem falamos anteriormente, foram os pioneiros do rap malandro ou thug rap, que na minha opinião é uma trilha sonora usada para a guerra de drogas do país. Ele tinha um canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos e milhões de visualizações. Por outro lado, seus vídeos não eram realmente o que você esperaria de um artista mainstream. Eles eram principalmente gravados nos bairros pobres de Guadalajara, a capital do estado de Jalisco, e mostravam jovens empunhando armas e consumindo drogas. Algumas de suas letras falavam sobre metanfetamina e os diferentes massacres cometidos pelo cartel, marcando os primeiros passos de QBA nos maus livros do CJNG. Em 19 de março de 2018, 3 estudantes de cinema, Javier Salomón, Daniel Dias e Marco Ávalos, foram sequestrados da cidade de Tonalá, no oeste do estado de Jalisco. Esses 3 estudantes estavam filmando em um rancho pertencente ao CJNG, levando QBA e outros 2 membros do CJNG a confundi-los com membros de um cartel rival. Depois que foi noticiado que esses 3 estudantes estavam desaparecidos, toda a nação ficou indignada. Era México contra o CJNG. Enquanto isso, no acampamento do cartel, QBA e seus homens ainda estavam sob a suposição de que esses caras eram membros de um cartel rival. Eles torturaram um deles, Javier Salomón, até a morte. E imediatamente após isso, eles não tiveram outra opção senão matar os outros. Em um cenário normal, eles teriam deixado os corpos em uma rua aleatória, mas vendo o quanto os mexicanos ficaram indignados com o caso, eles decidiram dissolver os corpos em ácido sulfúrico, e QBA foi o homem designado para o trabalho.
Veja bem, QBA recebia cerca de $150 por semana do CJNG para dissolver corpos em ácido. E eu sei o que você está pensando. Se ele era um rapper, ele não deveria estar ganhando muito mais dinheiro do que isso? Bem, embora parecesse isso por fora, essa não era realmente a realidade. Sua gravadora estava pegando uma grande parte de seus ganhos, deixando-o com migalhas. Então, pode-se dizer com segurança que ele estava praticamente falido. Mas, enfim, nada disso importava realmente. Foi após sua prisão e confissão que QBA se meteu em muitos problemas. Então, o que exatamente ele disse? Na confissão de QBA, ele detalhou seu vínculo com o CJNG através da infame gangue de rua, Infernos 21. No entanto, após a dissolução da gangue, ele se juntou ao cartel. Em algumas letras de suas músicas, ele glorificava metanfetamina cristal, crack e outros inalantes. Essa era sua maneira de prestar homenagem ao CJNG por estar no topo do mercado de metanfetamina no México. Durante sua confissão, QBA deu um relato completo da produção de metanfetamina do CJNG, desde o contrabando de produtos químicos precursores pelos portos marítimos do México, até o cozimento do produto final em laboratórios clandestinos. Agora, por que QBA fez isso? Ou aqui está uma pergunta melhor. Por que ele revelou todas essas informações, sabendo muito bem que o CJNG faria de tudo para matá-lo? Bem, alguns dizem que é porque eles supostamente mataram um de seus amigos mais próximos, Luiz Sebo Estrada, no ano anterior. Mas independentemente disso, QBA deveria saber melhor. O CJNG, como organização criminosa, é incontrolável. Nem o governo mexicano, nem a DEA e certamente não a confissão de QBA podem abalar os alicerces das operações do cartel. Ele simplesmente se entregou a policiais que podem devolvê-lo às mãos do cartel, exceto que ele tinha um plano alternativo. Após sua prisão e suposta confissão, vários rappers lançaram faixas para celebrá-lo. A mais popular delas foi Free QBA, de A.B. Pérez, outro rapper que foi preso sob acusação de duplo homicídio em julho de 2018. QBA agora é visto como o messias do hip-hop no México. Ele deu um exemplo de si mesmo, de que nem o cartel nem o governo mexicano podem tirar sua verdade. No momento, QBA está na prisão Puente Grande, em Guadalajara, onde pode enfrentar a pena máxima de 140 anos. Mas ele está realmente seguro atrás das grades? Ou eles orquestrarão um ataque de dentro? Acho que teremos que esperar para descobrir. Número 1. Lefty SM. Em 2 de setembro de 2023, o famoso rapper mexicano Lefty SM foi assassinado por 3 pistoleiros em sua casa localizada em Jalisco, México. Alguns dizem que foi um roubo que deu errado, mas, de acordo com sua esposa, ela acha que foi um ataque planejado. Então, o que exatamente aconteceu? Nascido em 22 de abril de 1992, em San Luis Rio Colorado, México, a jornada de Lefty SM no mundo da música começou cedo. Seu apelido, Lefty, foi dado carinhosamente por seus amigos próximos devido ao fato de ele ser canhoto. Ele começou a perseguir a música aos 16 anos, mantendo ao mesmo tempo seu emprego diurno como mecânico. Seus trabalhos iniciais apresentavam um som estrito de hip-hop, com batidas lentas de G-Funk. Era bem legal e trazia influências de vários gêneros, criando um estilo único e versátil que lhe permitia alternar sem esforço entre rimas desenfreadas e cantos cheios de alma. Esse estilo único de Lefty SM levou-o a assinar com a renomada gravadora Alzada Records. Foi um grande marco para ele, mas também foi o início de seu fim. Uma figura proeminente na cena do rap urbano do México, Lefty SM ganhou reconhecimento internacional através de seu canal no YouTube, que acumulou 2,5 milhões de seguidores após seu lançamento em 2017. Seu álbum de estreia, Avião de Papel, lançado em 2019, também mostrou mais de seu talento. Ele o seguiu com o single patriótico Por Mi México, uma colaboração com Santa Fe Clan no ano seguinte. Lefty também colaborou com pesos pesados do rap como Neto Penha, Gera MX, Mac Davo, Tozer One, Darius e Jambi El Favo. Ele era possivelmente o maior rapper do México até o trágico incidente ocorrer. Em 2 de setembro de 2023, Lefty SM
e sua esposa estavam deitados na cama quando 3 agressores armados invadiram e tentaram removê-lo à força de sua casa. Incapazes de fazê-lo, recorreram à violência, abriram fogo e fugiram do local. Left SM foi baleado 2 vezes, levado às pressas para o hospital, mas morreu de seus ferimentos por volta de 1h15 da manhã. Sua última apresentação, na noite anterior no Teatro Metropolitan, na Cidade do México, agora se tornou uma memória assombrosa para todos os seus fãs. Então, quem é o responsável? Eu estaria mentindo para você se dissesse que tenho 100% de certeza de que os homens armados eram sicários do cartel. Mas, ao mesmo tempo, muitos sugerem que eram membros do CJNG, já que Left SM vivia em sua cidade. Mas opiniões mais recentes, como a de seus amigos mais próximos, sugerem que foi um cara chamado El Ovi quem queria Left morto. Dizem que El Ovi tem algumas conexões com o cartel, então todos os dedos ainda apontam para o CJNG. Mas independentemente de eles terem ou não participado de seu assassinato, Left SM será lembrado por seu legado na cena do rap mexicano por gerações.